Agora vamos retornar aqui com os nossos comentários, o meu ponto de vista, espero também o de todos, né? Gostaria também de lembrar, né, que agora já somos mais de uma centena de companheiros e amigos aí no nosso grupo, perdão, de estudos, de trabalho de todas as noites aí, que antes de postar o vídeo da leitura, das perguntas e também, obviamente, antes dos comentários, eu posto um link onde quem quiser acessar o livro, quem não tiver o livro dos Espíritos, ele pode pegá-lo em PDF e pode ir seguindo as perguntas aqui. Como existem diferença entre edições, alguns termos técnicos, alguma coisa, alguma mudança no linguajar, no português é feita, mas o conteúdo básico é exatamente o mesmo, tá? Esse item, como ele é muito interessante, Anjos Guardiões, eu fui fazer pesquisa e me deparei com vários comentários bem interessantes. Então, antes de entrar no estudo, vou tentar mais uma vez não me alongar, mas eu achei bem curioso, bem bacana. São curiosidades que a gente, às vezes, vê, ouve, mas não para perceber o porquê disso, né? Vamos lá? Ó, anjo, ele vem do latim angelus e do grego angelos, que quer dizer mensageiro ou enviado. Muito apropriado quando pensamos em alguém que nos aconselha e ser uma entidade forte espiritualmente, da forma de dizer, né, está sempre pronta para nos ajudar. Ainda somos influenciados por várias crenças, né, que nos traz na mente, que imaginamos o anjinho, aquele serzinho bonitinho, lindinho, de asinhas e tal, ou aquele mais atrapalhadinho que é o cupido, né? Mas, enfim, é a imagem que nós temos dele, né? Desde pequenos e criança, né? Temos essa ideia, né? Já vimos muitos desenhos animados, um anjo que fica sentado no ombro direito e um anjo que fica sentado no ombro esquerdo. E sempre imaginando, né, que o direito é um anjo de luz, né? E o esquerdo, um anjo caído, o diabinho, né? Sempre temos, você pode ver todo desenho animado, coisa assim, dá aquela imagenzinha, né? O bonzinho fica falando, aí o ruinzinho vai lá e dá um conselho, né? Entre aspas, um conselho, mas enfim. Isso, o termo técnico disso, por incrível que pareça, existe. Chama-se psicomaquia. Implica justamente no embate das virtudes contra os vícios. E, aliás, na psicologia, poderíamos dizer que o anjo é a consciência, o demônio é o instinto e a pessoa, o ser encarnado, é o ego. Pegando os prazeres, que é meio que o organizador, né? Nós, aí o ser que está no meio, o ego. Pegando os prazeres, a consciência, o instinto, e aí vai formando. Mas isso é uma matéria de estudo em psicologia. E esse tipo de, vamos dizer, de organização, poderemos assim dizer, de dois anjos, né, nos ombros, muito provavelmente foi inspirado no islamismo. Olha que interessante. Onde temos no Corão dois anjos escribas, olha que bacana, chamados Rakib e Atib. E eles ficam cada um em cima de um ombro, anotando num livro os pecados e as boas ações de cada ser humano. Rakib senta-se no ombro direito e escreve cada pensamento, ação ou sentimento bom e que a pessoa tenha durante o dia. Então, é aquele livrinho que a gente às vezes comenta, né? Se nós pudéssemos ler, tivesse o nosso obsessor, não precisa fazer nada. Escreve para nós e entrega um relatório no final do dia, iríamos ficar tremendamente envergonhados. E aí tem o Atid, que fica no lado esquerdo, fazendo o mesmo, escrevendo, mas as coisas ruins que fizemos. No fundo, são dois anjos bons, só que um à direita escrevendo os bons atos e o da esquerda escrevendo os maus atos nossos durante o dia. Isso se originou a ideia do bom e do mal, mas não são o anjinho e o diabinho, não, são dois anjos, um escrevendo as coisas boas e as outras ruins que fazemos. Após a morte da pessoa, é dito que ela passa pelo dia do julgamento, onde cada pessoa será confrontada com seus dois livros. Vamos ver qual que vai pesar mais. E os anjos estarão presentes para dizer a Deus tudo o que a pessoa fez. No islamismo, Maomé diz que o anjo da esquerda levanta sua pena, um lápis,
por um certo período de tempo. Olha que falha nossa, desculpa, perdão, quase cai tudo aqui. Voltando, me perdoe, mas eu não vou gravar novamente. Vocês já estão acostumados com as falhas, então a falha segue o jogo. Voltando aqui, Maomé diz que o anjo da esquerda levanta sua pena por um certo período de tempo, antes de escrever cada ato ruim. Se nesse meio tempo a pessoa se arrepender e pedir perdão a Deus, o pecado não será escrito. Mas mesmo que seja escrito, ainda há tempo de se arrepender e pedir perdão no instante antes da morte. Por isso que existe e é dito que Alá é misericordioso. Então, até o último instante, só sempre. Vejam que belo, né? Que belo ensinamento aqui também. Tudo sempre depende de nós. Se nos arrependermos de coração ou reconhecermos os nossos erros, as coisas sempre ficarão mais fáceis. Então isso não é só no espiritismo, são em todas as religiões, né? E aqui me deparei com esse belo ensinamento aqui no islamismo. Curioso notar que lado esquerdo ruim e lado direito bom está presente no Oriente Médio, tanto para árabes, como para judeus, como na Ásia, né? Sempre tem a figura. E isso impregnou a nossa cultura no Ocidente. O lado direito, olha que interessante, como é que eles vão pesquisando para tentar identificar o porquê de todas essas crenças. O lado direito é mencionado positivamente mais de 100 vezes na Bíblia. Jesus senta à direita de Deus Pai. A esquerda aparece só 25 vezes e é quase sempre negativamente. Isso, graças, entre aspas, a isso, olha que absurdo, na Idade Média, pela lógica, a igreja entendeu que a esquerda estava ligada ao diabo. Durante a Inquisição, no século XII, e a caça às bruxas organizada pelos protestantes na América, no século XVI, vários canhotos, meu Deus, foram torturados e queimados como bruxos. Olha que ponto chega a ignorância do ser humano, né? Porque ele é canhoto, ele é coisa do diabo. Você vê como isso é culturalmente? Quem gosta de futebol vai entender o que eu estou falando. O craque do time é o camisa 10. O craque do time é o meia esquerda. Né? Você tem o meia direita, o 8, e o meia esquerda, o 10. Quando você lembra de um craque, você vê como as coisas vão mudando e tal. Mas existia uma relação muito forte na Idade Média, onde vários inocentes, centenas de inocentes, foram torturados e depois queimados porque eram canhotos. Que barbaridade, né? Voltando ao islamismo, existe a figura do Karen, acho que é assim a pronúncia, que é um espírito ou grupo de espíritos que acompanha cada pessoa. E fala-se que até mesmo Maomé tinha o seu. Num conceito que se aproxima muito de Daimon, que vem do grego, ou Devas, que é dos hindus. Eles podem dar bons ou maus conselhos. Maomé disse: não há ninguém que não tenha o seu Karen, escolhido dentre os jins. E jins, para eles, seriam os gênios. E bem curioso que o Karen vem antes do islamismo. Dizia-se que era uma forma criativa de se inspirar os poetas da época. Sei lá, né? E para os católicos é bem interessante também. Nós temos Santa Catarina de Sena e os anjos da guarda. Santa Catarina de Sena recebeu o dom de ver os anjos da guarda das pessoas, e o seu próprio, inclusive. Ela observou que os anjos sempre ficavam à direita das pessoas. Porém, de algumas delas, ela via um ser à esquerda. Aí ela perguntou para o seu anjo: por que disso? O anjo respondeu: o anjo da guarda fica à direita dos fiéis, para guardá-los do pecado e conduzi-los à vida. Estes que ficam à esquerda são os sacerdotes. Eles têm um poder que nem os anjos têm, o de consagrar o pão, o vinho, transformá-lo em corpo e sangue de Cristo. Ou seja, o ser capaz de perdoar os pecados do ser humano, de conduzi-lo a uma vida eterna. Mas você vê, então todas existe esse lado. E existe também na antropologia e historiadores que essa referência dos antigos pela direita, que se acreditava que a direita era o lado bom, porque é o lado que o sol nasce.
trazendo luz e vida, e se põe à esquerda, causando a escuridão e a morte. Isso é tão forte dentro da nossa cultura. Parem para pensar. O telefone toca de manhã. Normal. Se atende durante o dia, normalíssimo. Tocou à noite. Você acorda assustado e a primeira reação, morreu alguém. Aconteceu alguma coisa. Sempre coisa ruim. Nunca ligada ao fato bom, né? Não temos também aquele vício. Toma cuidado à noite e tal, é mais perigoso. Quando alguém é assaltado, foi de noite. A gente sempre relaciona as coisas ruins também à noite, né? Vai pegar a estátua, cuidado, a noite é mais perigosa e tal. Sempre refazemos essa relação. E os antropólogos acreditam que isso vinha já milhares de anos pelo sol nascer e se pôr. Interessante também, né? Segundo a doutrina espírita, os anjos são espíritos que chegaram a um grau de perfeição que o espírito comporta, ou seja, são espíritos puros, perfeitos, mas seres criados como todos os espíritos. Por já terem percorrido todos os graus e reunirem todas as perfeições, que passaram por todas as etapas do nosso jogo reencarnatório, se tornaram espíritos puros, né? Então, esses itens aqui eu achei interessante trazer, porque dá uma conotação também para nós. Por que sempre fala do lado direito e lado esquerdo, essas coisas? Então tudo tem um sentido, né? Os historiadores foram buscar aí na antiguidade tudo, e vai descobrindo, e acaba influenciando no nosso dia a dia, né? Bom, agora vamos começar? Que eu já segurei bastante vocês aqui com essas curiosidades, mas vamos lá. A pergunta 489. Há espíritos que se ligam ao indivíduo, em particular, para o proteger? Já podíamos imaginar, então, que existe um ser com a missão de nos proteger, que está conosco 24 horas, ou seja, o tempo todo. Ele é o nosso famoso anjo da guarda, o qual muitos de nós damos trabalho, né? Vamos parar para pensar, mas olha que essas 24 horas, se ele tivesse remuneração, hein? Que remuneração monetária. Ele tem uma remuneração espiritual, né? Se fosse monetária, meu Deus do céu, porque damos trabalho, hein? Quando falamos ao nosso lado, entendemos como item figurativo, uma filosofia, tá? Pois não estará ao nosso lado, até porque não existe barreira para conselhos ou fluidos benéficos, já falamos isso. De acordo com as nossas convicções, esse espírito protetor, ou seja, o nosso mentor, o famoso, nos acompanha durante nossa jornada, onde reencarnamos, tá? Ele tem como missão auxiliar perante a nossa caminhada reencarnatória, que já estamos aqui ou em outra morada, sempre para a evolução. Sempre vai estar ao nosso lado, nos ajudando, nos intuindo, para que possamos passar a nossa jornada, né? Esse ser, anjo guardião, ele aparece em várias religiões. Pude perceber e acredito que existe essa figura, e ainda que mesmo que usem outros termos, como os nossos vimos, sempre é um ser elevado, tá, de uma envergadura muito maior do que a nossa, para nos proteger. Entretanto, não é somente o anjo da guarda que nos acompanha, né? São vários espíritos que simpatizam conosco e nos acompanham sob a orientação do espírito protetor. Mas não esqueçamos, se nós só fizermos coisas ruins, besteiras, o nosso anjo guardião ele não vai conseguir ficar de nós, a nossa cerquinha elétrica vai estar impedindo ele de nos auxiliar, e nós vamos estar trazendo companhia de outros irmãozinhos menos evoluídos, tá? Mas o espírito, o anjo guardião, ele está, e geralmente existem outros espíritos junto com ele para nos impulsionar na nossa caminhada. E é como se fosse uma grande família. Imagina uma família italiana, onde moram todos juntos, né? Italiano adora isso, né? Se italiano pudesse, construiria várias vilas onde todas as gerações iam morar todo mundo junto, né? Mas sempre sobre orientação dos pais. Tem que existir alguém responsável, senão vira uma bagunça em tudo. Tudo tem que ser de uma organização precisa para tudo dar certo, tá? Então, aquela figura, uma matrona, o pai italiano, o pai Severo e tal. Severo, mas louco para dar um abraço nos filhos, né? Então, eu acho bem bacana
fazer uma simbologia, não só do italiano, mas todos, né? Eu falo de italiano porque eu sou descendente de italiano, mas todo pai tem aquele carinho para com o seu filho, né? Só vemos as escritas aqui quando o filho retorna, né? A 490, qual é a missão do espírito protetor? Aqui podemos entender que ele não é um ser mágico ou que passa o pano para os nossos erros. Somos seus tutelados, ou seja, eles têm como objetivo nos ajudar. De que forma? Nos orientando, nos intuindo. Pois entre eles e nós existe algo que pode ser bom ou ruim, vai depender da nossa atitude. E ele é o famoso livre-arbítrio. Podemos até classificá-lo, o anjo guardião, um termo que usam muito hoje, coaching, né? Um técnico, termo que anda muito na moda, mas como um técnico, quem entra em campo somos nós. As decisões são tomadas, poderemos até culpá-lo, mas não adianta. Quem toma as decisões naquele instante sempre seremos nós, boas ou ruins. Eles vão nos influenciar. Nós é que temos que saber absorver essa influência, né? Sempre cuidando com os pensamentos e atos, pois como atraímos bons anjos, poderemos dizer anjos estressados, nervosos, ou que não queiram nos auxiliar. Então, lembremos do orai e vigiais, pois bem, vamos exercitá-lo com o nosso anjo, ao deitar e ao levantar, fazendo uma prece. Isso será um bálsamo para ele e para nós. Nunca esqueçamos, orai e vigiai. Santo remédio. Digo mais, cura muitos males. Tenho certeza. Males que nós provocamos, tá? Porque se não orarmos, a nossa cerquinha elétrica vai ficar quebradinha, vai ter invasão, nós vamos ser atacados, temos que saber identificar. Então, uma boa forma de começar um dia, orai. E para terminá-lo também, agradecendo. Sempre vai ser um bálsamo, tanto para nós, quanto para o nosso anjo guardião, que é o nosso mentor. Aqui, eu tenho a impressão, e resumi, porque eu tenho a impressão que a 491 e 492, elas estão muito interligadas. A 491, qual é a missão do espírito protetor? E a 492, o espírito protetor liga-se ao indivíduo depois de seu nascimento? Então é uma sequência. Então eu resumi aqui as duas questões. Aqui eu acho que cabe comentar ambos, porque elas se completam automaticamente. Lembro quando eu falei de uma grande família italiana? Aqui ele é um pai que será severo quando necessário, mas como todo pai, sempre de braços abertos para nos receber, sem, é claro, passar o famoso pano. Esse espírito protetor é sempre superior ao do seu protegido. Eles recebem suas missões no plano espiritual e podem escolher quem desejam proteger. E ainda, esse mentor está ligado à pessoa desde o nascimento. Está ligado desde o nascimento até a morte e frequentemente o segue depois da morte, na vida espírita, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas na vida do espírito, mas sempre tendo como foco principal tentar nos ajudar, para que não entremos em roubadas provocadas por nós mesmos. Façamos as coisas certas, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Eles sempre fazem a coisa certa, nos incluindo e tal. São espíritos que já passaram pelo que nós estamos passando, estão numa hierarquia superior. Mas o livre-arbítrio sempre vai ser respeitado. Ele aconselha, mas quem toma a decisão e quem entra em campo somos nós. O foco deles é nos intuir fazer as coisas certas, de nos ajudar a termos forças para resistirmos às tentações de espíritos menos evoluídos. E também nos proteger de nós mesmos, né? Que o povinho para fazer coisa errada como a gente às vezes está acostumado, né? Podemos dizer que ele sente no coração. E isso eu pesquisei. Imaginemos um coração. Bate de alegria pelas nossas vitórias. Eles chegam a nos abraçar de tanto amor que sente por nós.
Sabe aquela sensação, quando nós fazemos uma coisa certa, acertamos um ponto, não dá uma alegria, uma satisfação? Pois bem, essa hora o seu mentor está te dando um abraço, o teu anjo guardião está perto de você, como te cumprimentando pelo sucesso que você teve. Pensem, reflitam nisso, busquem ali. Quando alguma coisa está muito certa, nos enchemos de uma alegria, de uma leveza. Aí a explicação. O nosso amigo, o nosso mentor, está ao nosso lado, poderia dizer, parabenizando. E ele também feliz, porque ele conseguiu o intuito dele, de nos ajudar. Não é bacana, meu. E ainda me deparei nas pesquisas com a seguinte informação, que existem casos raros que o anjo guardião toma um corpo físico para ser mãe ou pai do seu tutelado, para lhe dar forças e ânimo necessário para as lutas que terão que enfrentar, que serão indispensáveis para a nossa evolução. Que bacana isso, né? Então é como eu diria, ele sai ali da zona de conforto dele, muitas vezes ele deve pensar assim, meu filho, como você erra, deixa eu tentar te ajudar a ficar mais próximo de você. E ele sai de lá, sem a necessidade de reencarnar novamente, e assume o pai ou a mãe para nos ajudar nessa caminhada. Que bênção, que evolução, né? De sair dali, porque ele vindo para cá também, por mais evoluído que ele esteja, sofre as influências daqui da matéria. Por mais proteção, por mais cerca elétrica, ele também tem a sua jornada. Muitos espíritos ficam com medo de chegarem aqui por causa da caminhada. Ela é complicada. Essa veste nossa, ela traz impregnada de muitas forças, tanto boas como ruins. Então todos, sem exceção, bate um medinho na hora de vir para cá. O receio que nós temos de retornar, porque sabemos que lá a coisa é diferente, nós vamos pagar pelos nossos atos, os espíritos também, eles ficam com receio de voltar. Quando o mundo é de prova e expiação, ainda não de regeneração, caminhando, mas ainda não. Então nós temos todas as influências de tentações, que estão todas por aí, vejam pelo dia a dia, né? Agora, vamos mudar de lado, né? Vamos ser o anjo da guarda por um minuto. E eles, né, vão ser os nossos tutelados. Façamos a famosa reflexão, olhando para o espelho, e vamos fazer as seguintes perguntas. Dou trabalho para o anjo? Ouço ele me intuindo? Que nota me dou pelos conselhos e quando eu sigo esses conselhos? Sejamos francos. Somos teimosos, né? Somos marrentinhos e teimosos, né? Se pudesse cada um de nós tomar uma palmadinha, né? Na verdade, nossa geração não é de mimimi, mas não podemos deixar de aceitar que somos marrentos. Nossa geração não tem mimimi, mas ou geraçãozinha marrenta. Vamos chegar à conclusão que a vida de anjo não é nada fácil. Ou alguém daqui discorda? Segundo o Miramês, compromisso na Terra pode ser grande, mas nunca é cumprido a sós. Muitas mãos foram colocadas para nos ajudar. Aproveitemos que a glória surgirá dos nossos caminhos para a paz de muitos, não só nós. Como eu falei, é uma engrenagem toda envolvida. Então, o sucesso de todos depende da forma do encarnado seguir a sua jornada, passar de fase em fase do jogo reencarnatório. Diria além, né? Paciência tem limite. O espírito protetor nunca esquece o seu protegido, mas se aproxima mais do que se esforçam para melhorar. Perdão. O espírito protetor, ele sempre vai estar se aproximando de nós, mas nós temos que ajudá-lo, porque senão... E aí é aquela coisa, né? Se eles pudessem, eles falariam, pô, paciência tem limite, né, meu? Baixa um pouquinho aí, me ajuda a te ajudar, né? Achei uma resposta perfeita que foi dada por Allan Kardec, quando ele indaga a função do espírito protetor. Achei bárbara a resposta do espírito. A de um pai em relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-los com seus conselhos, consolá-los nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida.
acreditemos e confiemos, né? Por mais conselhos que temos, a prova sempre é nossa. E como eu gosto de trazer um causinho, eu achei um que é de um jovem que eu peguei pela internet, me deparei um tempo atrás e acabei salvando. Que eu achei bem interessante a história dele. O jovem se chama Breno, acredito que ainda se chama, porque deve estar encarnado, porque era um rapaz, a história dele não faz tantos anos que eu vi, e ele tinha 18 anos. Ele foi passar as férias de final de ano na casa dos seus tios em Rio Preto. Chegando lá, a primeira coisa que chamou a atenção do jovem foi uma casa vizinha da casa dos tios, escura, sem ninguém, parecia desabitada e tal. Mas chamou a atenção e tal. E essa casa era tipo um sítio, uma chácara, ele podia imaginar como era grande, nunca tinha visto as pessoas, bom, mas enfim. Certo dia, de tanta curiosidade, o moleque no auge dos seus 18 anos, né, destemido, foi lá. Chegou até próximo à casa, assim na varanda, havia um senhor sentado numa cadeira de balanço. Ele perguntou se estava tudo bem, porque era um senhor de idade avançada e ele estava sozinho. O senhor olhou para o jovem e disse que estava ótimo. Mas e você? Perguntou o senhor. O jovem ficou assustado com a pergunta. Ele não entendeu o que ele quis dizer com aquilo, né? O jovem também já começa a imaginar um monte de coisa. Para piorar ainda para ele, entre aspas, piorar, Breno, você não deveria estar aqui. Na hora o moleque ficou apavorado. Pois como aquele senhor que ele nunca havia visto sabia o seu nome? E também não havia dito, e era a primeira vez que se viam. Naturalmente ficou com medo, mas a curiosidade foi maior para saber sobre aquele senhor. Breno pergunta o nome dele, né? E o senhor fala que se chamava José. E o senhor José falou, senta aqui, vamos prosear um pouquinho. Logo ele puxou um banquinho que tinha ao lado, se sentou de frente com ele, e emendou também que estava bem. Afinal de contas, ele tinha 18 anos e estava com a saúde perfeita. Curioso, pergunta, por que não deveria estar ali afinal? Ele estava de férias, estava na casa dos tios. E ele tinha pouco mais de uma semana para ficar lá, mas o senhor José nada explicou. Disse apenas, algo de ruim vai acontecer com você. Não deveria estar aqui. Nessa hora, ficou um pouco mais receoso, se encheu de coragem, na verdade saiu correndo para a casa da tia, né? Como um raio, afinal tinha 18 anos, plena saúde. Chegando na casa da tia e do tio, foi jantar e tal, e comentou com eles que ele havia ido à casa do vizinho, sentado lá com o seu José e batido um papo com ele. A tia logo disse, impossível. Ele pergunta, mas por quê? Aí o tio emenda, o senhor que morava ali faz alguns anos já que faleceu. Essa casa está abandonada. Não, impossível. Eu encontrei com ele, ele me falou que chamava José. O tio emendou, exatamente. O senhor José faleceu há alguns anos. O menino ficou assim, os tios acharam que era brincadeira do moleque e passou. Aquilo ficou na cabeça do menino e por um período ele ficou matutando. Ele falou, quer saber? Eu vou inventar que eu estou com algum problema, estou com saudade de alguém e vou-me embora. Pediu para o tio levá-lo até a rodoviária, né? Ele pegou o ônibus e voltou para casa. Passaram alguns dias, ele ligou para o tio para saber como estava, né? Passaram-se mais ou menos 3 dias, ele ligou para o tio e disse, como é que estava, como é que estavam as coisas? Aí o tio lhe disse que o quarto que ele dormia tinha sido destruído, porque um caminhão perdeu o controle e só parou dentro da casa. Por sorte, não tinha ninguém em casa. Mas olha que coisa. E o menino, ele ia para a casa dos tios, mas ele ficava dentro de casa, ele não gostava de passear. Ele ficava enfurnado dentro da casa. Então, provavelmente, o acidente acontecendo, como aconteceu, ele era o único que estaria dentro da sua casa. Aí ele pensou que o seu José só voltou mesmo para salvar sua vida, como se fosse o tipo de um anjo da guarda. Perguntou para o tio, e a casa do senhorzinho? Ele disse que alguém havia comprado e que já havia iniciado um processo de derrubá-la e construir uma casa nova. Né? Como eu digo, não existem barreiras para ajudar e nem para ter afinidade. Né? Agora aqui,
O menino, depois de tudo isso aqui, ele passou todas as noites a rezar pelo seu anjo da guarda, o famoso orai e vigiai, né? Aqui temos uma demonstração clara do livre-arbítrio. O menino foi aconselhado de uma forma mais brusca, poderíamos assim chamar, mas quem tomou atitude foi ele. Ele falou, opa, na dúvida, quer saber, eu vou embora para minha casa, né? E por causa dessa atitude, ele passou a orar todas as noites. Isso aí que me chamou a atenção quando eu li essa história do menino. Tá? Ele não tinha esse hábito de oração e passou a orar porque alguém o auxiliou. De uma forma indireta, se colocou o menino no famoso orai e vigiai, né? Como sempre, o último ato sempre é nosso. Se ele não fosse, ele teria desencarnado prematuramente, sabe-se lá. Mas, enfim, a historinha aqui do anjo da guarda, tenho certeza, como eu falei aí no começo, que vários vão ter alguma coisa para se falar sobre isso, né? Alguma passagem, algum acontecimento. Mas, enfim, pela providência divina, esse processo todo reencarnatório, nós vamos dizer, tem uma equipe nos assessorando. Olha como somos chiques, hein? Nos assessorando para que dê certo. Só depende de nós. Então, meus amigos, mãos à obra, começando pelo menos com orar e vigiar, boas atitudes, bons pensamentos, para que possamos ser intuídos pelo nosso anjo guardião. Por hoje é só, extrapolei barbaramente o tempo, já virou algo corriqueiro, mas esses itens, quanto mais agradável ele é, mais informação a gente acaba encontrando, se depara ao longo dos estudos, e são curiosidades aí que eu tenho certeza que muitos já sabiam. Eu, a maioria delas, não conhecia. Eu achei bem agradável, uma surpresa agradável essas pesquisas. Meus amigos, por hoje é só. Deixo um abraço fraterno em cada um. Agradeço de coração vocês permitirem a minha entrada em seus lares. Recebo-os com todo o prazer aqui em minha casa. Então, uma boa semana, que Deus abençoe a todos nós, tenhamos muita saúde, muita paz nessa semana, e vamos ajudar o nosso anjo guardião, né? Ele merece ter uma folguinha também, né? Vamos ajudá-lo, né? Me ajuda para te ajudar, tá bom? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, até a próxima semana. Obrigado a todos.